Considerações finais. O Deus Selvagem. Em Crônicas de Nárnia, fantasia criada por C.S. Lewis, sem dúvida a personagem principal é o leão, Aslan. Ele é o criador e o salvador de Nárnia. Aslan é o Cristo de Nárnia. O leão de Lewis remete ao Cristo do cristianismo. E Aslan tem uma característica interessante que volta e meia aparece ao longo das crônicas. No final do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, podemos ler: justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de se ir. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. Há outros países que o preocupam. Não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Na história de Lewis, o personagem aprende que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem ao longo das histórias que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem. Contudo, sabem que ele é bom. Penso que Lewis queria nos ensinar isso. Nós também não podemos domesticar Deus. Não devemos ficar dizendo que e quando ele deve fazer as coisas, pois ele faz quando lhe apraz. Claro que isso não anula a nossa oração, mas como já disse acima, oração não é encantamento. É um coração de joelhos submetendo-se ao bondoso Pai. Deus conhece nossa história e sim, tem vontade de abençoar seus filhos, mas Ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que seu nome seja usado para o nosso próprio benefício. Aprendemos isso com a revelação do nome de Deus a Moisés e, posteriormente, com o terceiro mandamento. Vários nomes são atribuídos a Deus ao longo do Antigo Testamento. Mas o revelado a Moisés tem algo de especial, pois mais do que revelar algo sobre as pessoas de Deus, ele carrega uma dádiva, a presença constante de Deus. O nome Yahvé assemelha-se à expressão Eu sou em hebraico, Êxodo 3:14. Ou seja, relaciona-se com o verbo ser, que em hebraico não significa simplesmente existir, mas antes estar ativamente presente. Tem o sentido de uma presença relacional e atuante. Aponta para um Deus que intervém, que é pessoal, relacional e vivo. Segundo a ótima pesquisa que meu amigo André Reis fez em seu livro Aqueles da Bíblia, a melhor história de Israel que já li, os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, acreditavam que havia um nome secreto dos deuses, que, se descoberto, poderia ser utilizado em rituais de magia, com intenção maldosa e obscura. Com Yahvé, porém, é diferente. Ele revela seu nome para Moisés, e com a revelação vem a dádiva da sua presença atuante e constante. Ele também permite que seu nome seja invocado, contudo, proíbe que seja usado em vão. Êxodo 20:7. Isso é, de forma frívola, em maldições, falsidades. Veja o que diz um estudioso do Antigo Testamento. Envolver o nome de Deus em falsidades é proclamar algo falso em nome de Deus. A igreja que anuncia uma teologia falsa é culpada de violar esses mandamentos, pois associa o nome de Deus a um ensinamento falso. Alguns pregadores usam o nome de Deus para enriquecer, fingindo ministrar ao povo de Deus, quando na verdade estão expoliando. Outros cristãos usam o nome de Deus para levar adiante seus projetos pessoais, afirmando que tiveram visões e receberam orientação da parte de Deus, quando isso não acontece. Todos são exemplos práticos de violação do terceiro mandamento. Esse é o Deus que destrói sonhos, o Deus que zela pelo seu nome e pelo seu povo, que não se agrada de estar envolvido em projetos humanos de poder e de ambições. Um Deus que espera obediência e reverência. Um Deus que quer ser temido.
Nossa geração fala muito de paixão e intimidade com Deus. Contudo, trata-se de uma relação não mediada pela palavra, mas pelos sentimentos. Durante o tempo que tirei para fazer a pesquisa para este livro, percebi muita gente chorando e chamando Deus de papai na hora do louvor, além de várias pregações emotivas. No entanto, me pareceu faltar uma ideia do papel da igreja na missão de Deus, derivado talvez de pouco entendimento sobre a Bíblia. Para ilustrar bem esse ponto, cito um testemunho que vi em um talk show do SBT. Naquele episódio do programa estava um jovem pregador que roda o Brasil contando o seu testemunho. Num determinado momento da entrevista, o apresentador fez uma referência ao texto de Paulo em 1 Coríntios 13. O jovem pregador não fazia ideia do que dizia aquele capítulo. Estamos falando de um texto quase tão conhecido quanto o Salmo 23, e que já foi tema de poema e canção. Perceba, eu não duvido de que aquele pregador tenha tido um encontro com Jesus e o ama profundamente, mas me questiono quanto ao que ele prega Brasil afora. Suas pregações são baseadas no seu testemunho de conversão, que é relevante apenas porque ele trabalhou como apresentador de televisão e foi famoso? Essa intimidade testemunha por muitos pregadores e cantores se revela rasa demais. Mostra uma relação sem compromisso e com falsa paixão. Eu digo falsa por não representar um ajuste real com Deus e sua obra. Na Bíblia, paixão não tem muito a ver com o nosso sentimento romântico moderno. Aliás, não existe o mandamento de nos apaixonarmos por Jesus. Se quisermos falar de paixão, que falemos a partir do exemplo de Cristo. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da Paixão, certo? Aqui paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aquele que se disser apaixonado por Jesus deve ter a paixão de Cristo. Ser biblicamente apaixonado por Deus é cumprir os seus mandamentos. Mas como obedecerei aquilo que não conheço? Jesus é enfático, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Lucas 6:46. Logo depois de mandar essa cajadada, ele conta a parábola dos 2 funcionários, ou dos 2 construtores. Na passagem, o homem que ergueu a sua casa firmada na rocha é o prudente, enquanto aquele que a construiu sobre a areia é o insensato. Joshua Harris atentou para o fato de que o construtor insensato só descobriu a sua imprudência quando vieram as águas e derrubaram a casa. Durante o tempo do processo de construção e moradia, ele achou que estava no caminho certo e que tinha feito um bom trabalho, mas acabou traído pela ânsia de ter em menos tempo, já que não se preocupou com a fundação, apenas com uma boa casa que tivesse vista para o mar. Essa espiritualidade imediatista e sem preocupações com a fundação é contrastada com a espiritualidade paciente e prudente. Estar firmado na rocha é estar edificado nos ensinamentos de Jesus, ou seja, ter como fundamento a boa doutrina e não arrepios, experiências místicas ou recebimento de bênçãos. Sabedoria é ouvir Jesus e colocar em prática os seus ensinamentos. Na mentalidade bíblica, ter o conhecimento e não o praticar é insensatez. Como podemos ler na parábola, o construtor que teve a sua casa destruída pelas águas também ouviu os ensinamentos, mas não os praticou. Ele, quem sabe, estava mais preocupado com seus sonhos e projetos do que com a missão. Não permitiu Deus destruir os seus sonhos, e isso levou à ruína. Ter as nossas emoções mobilizadas pela presença de Deus em um momento de oração ou louvor comunitário é muito bom. Ser agraciado com um milagre ou uma oração atendida é motivo de grande alegria. Porém, ser um cristão espiritual vai além e requer preparo nos fundamentos e um conhecimento doutrinário sólido. Penso que começa a ficar claro que para um discípulo de Jesus não tem essa de viva seus sonhos, pense grande e coisas do gênero. Os discípulos verdadeiros assumem um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil,
mas ele vai gastar a vida tentando. Afinal, o Evangelho o constrange a isso. É sempre importante lembrar que somos alunos nessa escola de Cristo. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus e viram todos os milagres da sua obra tiveram fraquezas e nem sempre acertaram. Pedro, por exemplo, agiu de forma hipócrita, sendo censurado por Paulo, o qual, aliás, admitiu ser o maior dos pecadores. Então, nunca se esqueça dessa nossa condição de aprendiz e saiba que Deus não desampara um coração arrependido. Como ouvi certa vez, ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. Outro ponto importante que devemos ter em mente é que a entrega não garante salvação. Deus não se impressiona com pessoas que fazem o bem e as leva para o céu só porque fazem o bem. Evangelho não é o ser humano em direção a Deus com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. O Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. E por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Bem, se eu tivesse como amigo na pizzaria conversando sobre isso e alguém citasse uma definição de Keller, só diria: passa régua e fecha a conta. Rodrigo Bibo de Aquino, 38 anos, é casado com Alessandra e pai de Milena e de Kalel. É formado em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia e mestre em Teologia pela FABAPAR. Criou o site e podcast Bibotalk em 2011, com a intenção de difundir teologia e Bíblia numa linguagem clara e acessível. São mais de 400 programas e 8 milhões de downloads. Come pouca salada e nas horas vagas assiste filmes e séries. Amou o final de Lost. Atualmente congrega na Onda Dura, em Joinville, Santa Catarina.